Olá, caros estudantes, alunos, meus amigos, vocês estão bem? Eu espero que sim, no meio dessa pandemia, é isso aí. E vamos estudar história, vamos estudar de todos os conteúdos possíveis, aproveitar este momento que estamos em casa para refletir, estudar mais e aproveitar bastante também para ficar com a família, enfim, repensar, né, a nossa vida, os nossos erros, os nossos acertos, tá? E que o próximo ano será bem melhor, teremos aí aulas presenciais e a coisa voltará ao normal, né? Então, mas vamos seguindo aí com as nossas aulas. Na aula anterior eu estava falando das causas da Revolução Francesa, né? E aí eu dei continuidade, mas como é um tema muito extenso, né? A Revolução Francesa vai de 1789 até 1799, ou seja, são 10 anos aí, então é muita coisa aconteceu, então em um vídeo, em uma aula só não é suficiente, tá? Então é importante aí conhecer alguns detalhes da Revolução Francesa, tá? E eu vou dar continuidade nesta segunda aula e finalizar aqui o tema de Revolução Francesa, tá bom? Mas antes, inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative as notificações para receber mais vídeos e assim eu poderei te ajudar nos conteúdos de história, alguma dúvida, alguma coisa que você não entendeu, tá? Então, com o vídeo se torna aí um complemento daquilo que você leu e você compreenderá bastante bem o tema. E de novo, o que é importante nos conteúdos de história quando você está estudando, tá? Não se prenda apenas em datas, nomes e fatos. Tudo bem? Então vamos seguir com a nossa aula de Revolução Francesa. Eu sou o professor Rafael e este é o canal Investigando a História. Bom, então ao final da aula anterior eu havia comentado sobre a importância da nova Constituição, mas que de fato no século XVIII ela não alcançou uma dimensão democratizante, né? Como no documento como o documento sugeria, tá? Então é importante a gente trazer à tona essas questões e essa transformação dessa nova Constituição, que por um lado era muito bonita, né, em sua escrita, trazia ali mais direitos, igualdades, mas na prática não funcionava como deveria. Então vamos entender mais algumas questões de assembleias, partes jurídicas da própria Revolução Francesa e o desfecho dessa história. Bom, o fato é que nesse contexto de radicalização popular, a classe média e a burguesia francesa assumiram posições, né, conservadoras, ou seja, para controlar a ação da população, justamente porque a revolução estava tomando ali uma proporção maior e a população estava fora de controle, né? E a coisa estava até perdendo o sentido revolucionário de reivindicar direitos. Um exemplo claro que eu posso dar é com os dias de hoje. As pessoas às vezes saem reivindicar os seus direitos, sei lá, o direito de seguir tal religião, o direito de seguir tal doutrina, qualquer outra coisa, mas com uma forma sem sentido. Ou seja, muitas pessoas, quando saem para reivindicar esses direitos raciais, enfim, que sofreu preconceito, pelo governo, pelo Estado, que oprime, enfim, essas pessoas acabam ali furtando televisão, itens da Nike, tênis, né? Saem ali para depredar patrimônio público e não basicamente para reivindicar os seus direitos. E a coisa foge meio que de controle, né? Então a coisa fica assim meio que sem sentido. E foi o que aconteceu na França, né? A população começou a sair nas ruas, mas sem sentido e sem controle, certo? E o fato também é que, com medo, os aristocratas começaram a abandonar a França, né, e foram para países vizinhos, principalmente para a Prússia e para a Áustria, né, que eram países extremamente absolutistas. E nesses países, esses aristocratas, nobres, membros do clero, membros da corte de Luís XVI, foram para esses países vizinhos que eram absolutistas
e começaram ali a articular uma contra-revolução. É lógico, eles queriam ali os seus benefícios de volta, né? Eles queriam os seus privilégios, a vida mansa e extorquir a população. Por isso, eles foram para países vizinhos para reivindicar os seus direitos e articular uma contra-revolução. Bem, até mesmo o rei Luís XVI sentiu-se ameaçado, né, e organizou a sua fuga no ano de 1791. Mas o rei Luís XVI foi capturado com Maria Antonieta bem na fronteira com a Bélgica, né? Então, Luís XVI ele foi conduzido, né, ao Palácio de Tulheirias. Primeiro, o Luís XVI ele vivia no Palácio de Versalhes e no pós-queda da Bastilha ele foi conduzido ao Palácio de Tulheirias, né? Então, onde lá ele permaneceu por um longo período, logo depois da queda da Bastilha. Então, eles saíram de Versalhes e foram para esse Palácio de Tulheirias. Então, o fato é que Luís XVI tentou uma fuga, mas não obteve sucesso, pois foi reconhecido na fronteira com a Bélgica e foi conduzido a esse palácio. Bem, além de atacar privilégios da nobreza, a burguesia francesa também se voltou contra o clero, né? Isso aconteceu por meio de uma Constituição Civil do Clero, aprovada em 1790. Essa medida legal promoveu a separação de Estado e Igreja, ou seja, o Estado, o que nós conhecemos hoje como Estado laico, né? Então o Estado ele não pode ter uma religião, você não pode governar um país através de dogmas e filosofia religiosa, né? Então você tem ali o Estado como um conceito racional, você deve tomar as medidas, você deve conduzir um país através da razão, né, da democracia e não simplesmente com ideias da igreja, né, com questões envolvendo a religião, né? Então, uma vez que os padres eles tinham de jurar a obediência ao Estado, tudo bem? Essa medida e outras tomadas contra o clero, né, lançaram para o esforço contra-revolucionário, né? Então, membros do clero também começaram ali a se articular, a se mexer neste processo contra-revolucionário para restaurar o seu poder e os seus privilégios. Bem, o fato é que os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte estenderam-se até 1791, né, quando finalmente foi promulgada a Constituição da França. No texto da Constituição, determinava-se o fim da monarquia absoluta, né, e estipulava-se que a França seria transformada em uma monarquia constitucional. E foi o que aconteceu num primeiro momento. A França se tornou em uma monarquia constitucional. Isso decepcionou uma ala mais popular, né, da Revolução, que almejava que o país se tornasse basicamente em uma república democrática, onde eles teriam mais oportunidades, teriam mais direitos, mais voz. E era o sonho basicamente da classe popular, né, e não de membros da burguesia, pessoas mais abastadas financeiramente, que uma monarquia constitucional já funcionaria para eles, mas não para a população mais pobre. Então eles almejavam, eles queriam uma república democrática. E aí o que aconteceu? Com a Constituição de 1791, a Assembleia Constituinte encerrou seu período de funcionamento e foi substituída pela Assembleia Legislativa. Nessa Assembleia Legislativa, consolidaram-se os dois grupos políticos que possuíam visões bastante diferentes, né, a respeito dos rumos da Revolução, que eram os jacobinos e os gerondinos, certo? Então, os gerondinos, né, eram parte de uma burguesia que acreditava que as grandes mudanças necessárias já tinham acontecido e possuíam ali uma visão mais conservadora, né? Então, os gerondinos eram conservadores.
Já os jacobinos eram mais radicais, eles queriam uma transformação para a França, mas de uma forma mais radical. Né? Então os jacobinos eram também membros de uma burguesia, mas que acreditavam na mudança do país através, às vezes, da violência, principalmente da violência, mas que as coisas deveriam acontecer de uma forma diferente e que o que estava ali proposto não era suficiente. Mais coisas deveriam acontecer. Então os jacobinos eram mais radicais e os girondinos mais conservadores. E aí, entre essas duas vertentes, é que surge, né, esquerda e direita, como se tem muito discutido aí hoje nas redes sociais, esquerda, direita, tá? Mas isso é aula para uma outra, isso é tema para uma outra aula, nós vamos discutir essas questões também, tudo bem? Bom, seguindo então, o quê? Quer ir no banheiro? Pô, cara, pensei que você ia fazer uma pergunta, agora que eu tô no clímax da aula, você quer ir ao banheiro? Vai, pode ir, criatura. Muito bem, só um camarada aí querendo ir ao banheiro, tudo bem. A primeira reunião da Assembleia Legislativa iniciou-se em 8 de outubro de 1791. E a atuação dessa instituição durou até 7 de setembro de 1792, é isso mesmo. Nesse período, a França teve de lidar com com ação estrangeira, né, contra a Revolução. A Áustria e a Prússia, que eram países absolutistas, como eu mencionei, invadiram e forçaram a França a declarar guerras a ambos. Né? Então, a Áustria e a Prússia entraram, invadiram a França, e onde a França declarou guerra, mas a França já estava no poder dos jacobinos, os radicais. Né? Bom, a ação da Áustria e da Prússia contra a França deveu-se pelo fato de que o processo revolucionário francês era visto como uma grande ameaça para todas as nações absolutistas da Europa, pois as nações vizinhas começaram a temer de que o mesmo processo ocorresse nesses outros países vizinhos. Então esses países começaram a se articular e a auxiliar Luís XVI nesse processo contra-revolucionário para estabilizar e retomar os seus privilégios e manter a mesma situação de que anos anteriores. Bem, o fato é que a guerra também contribuiu para a radicalização da Revolução e deu início a uma fase conhecida como terror. Né? Esse clima de guerra fez com que os jacobinos, né, e os sans-culottes que eles tomassem a frente da Revolução, e com isso a monarquia francesa acabou sendo derrubada pelos sans-culottes, instaurando basicamente a República no ano de 1792. Bem, e aí então a Convenção Nacional, né? O que é a Convenção Nacional? Ela se iniciou seus trabalhos a partir de 20 de setembro de 1792, né? E substituiu a Assembleia Legislativa. Os participantes da Convenção Nacional foram eleitos por sufrágio universal masculino. E com ela, a França transformou-se em uma república. Antes da posse da convenção, o rei francês havia sido capturado e feito prisioneiro. Né? Daí surgiu um grande debate, executar ou não o rei. E novamente, né, os jacobinos eles eram a favor da execução do rei. Já os girondinos eles disseram, não, a gente exila ele, faz alguma coisa assim, prende ele, mantém ele lá. Mas, posterior a isso, alguns documentos, algumas cartas foram encontradas, né, e que atestavam de que Luís XVI, Maria Antonieta, entre outros membros da corte francesa, estavam ali articulando uma contra-revolução e foram acusados de traição. E no ano de 1793, Maria Antonieta e Luís XVI foram guilhotinados, né? Foram enviados para a guilhotina com ordens dos jacobinos, né? Encabeçado pelo Maximilien Robespierre, né? Que foi um grande
revolucionário ali e que era um grande orador, né, que inspirava as pessoas, ele conseguia conduzir as pessoas, era um grande orador, um grande estrategista também. Então, com o endurecimento da guerra, a França ficou sob o controle dos jacobinos, que contavam com o apoio da população. Os jacobinos criaram então o Comitê da Salvação Pública, instituição em que eles tomavam as decisões mais importantes da França. Iniciou-se também uma intensa perseguição de todos aqueles que fossem opositores, né, do processo revolucionário. E o regicídio, né, foi uma dessas execuções voltadas para a conspiração contra a revolução. Então todos aqueles que eram contra a revolução, que eram até suspeitos, foram enviados para a guilhotina a mando dos jacobinos. Bem, os jacobinos, eles conseguiram colocar as massas populares sob controle, né, que o negócio havia ali perdido sentido, perdido controle, mas a situação da guerra agravou-se, né, quando houve a execução de Luís XVI. Então as nações absolutistas europeias, elas formaram ali um exército, né, para tentar derrubar essa Revolução Francesa. Esse grande exército contra-revolucionário era financiado pela Inglaterra. Olha a Inglaterra de novo, né, que era inimiga ferrenha dos franceses na época. Então, até hoje se tem ali uma certa rincha, né, entre França e Inglaterra. Algumas experiências de alguns amigos que foram viajar e até para a França, né? E os franceses não gostam muito do idioma inglês, justamente, é lógico, os mais radicais, né? Mas são coisas do passado. Mas enfim, retomando aqui, o período em que os jacobinos, né, sob a liderança de Maximilien Robespierre, estiveram à frente da Revolução, ficou conhecido como terror, né? Como eu disse. Então o nome, a menção à perseguição dos opositores da lei, dos suspeitos, que julgava e condenava, né? Considerando traidores a guilhotina. Então o fato é que as estimativas é de que aproximadamente 17 mil pessoas teriam morrido num período de 14 meses, nesse período de terror em que os jacobinos passaram a perseguir as pessoas que eles declaravam como opositores da Revolução. Apesar desse radicalismo dos jacobinos, eles conseguiram resolver muitos problemas da França de uma forma bem imediata. Estabilizaram o valor da moeda, aumentaram o exército francês com um custo menor, conseguiram derrotar as tropas, né, que tinham invadido a França, conseguiram estabilizar a situação das rebeliões no país, né? Então houve ali de uma forma radical uma estabilidade financeira e também acalmar os ânimos dos populares. Bem, de toda forma, essa situação de radicalismo dos jacobinos gerou ali uma reação dos opositores, no caso os girondinos, que conspiraram e articularam ali um golpe, né? E esse golpe ficou conhecido como Reação Termidoriana, e que aconteceu no ano de 1794. Com esse golpe contra os jacobinos, muitas medidas tomadas por eles foram revertidas e a liderança jacobina, incluindo Robespierre, foi sumariamente guilhotinada, né? Então, o próprio Robespierre, que enviou Luís XVI para a guilhotina, ele também sofreu as consequências, né? Provou do próprio remédio. E o que aconteceu? Os jacobinos, eles basicamente se tornaram ditadores e a população começou a ficar insatisfeita também. Poxa, trocaram uma ditadura por outra, né? Pensamos que eles teriam ali um novo conceito de revolução, de administrar o país, mas não, eles tiveram ali basicamente certas atitudes parecidas com a de Luís XVI, de intolerância, eu que mando aqui, esse tipo de coisa. Bom, e aí surge o diretório, né, que é um outro conceito da Revolução Francesa.
Esse diretório substituiu a Convenção de 1795, durante um período em que a Revolução esteve nas mãos dos girondinos, certo? E da alta burguesia francesa. As medidas mais radicais tomadas pelos jacobinos foram revogadas, inclusive o retorno do voto censitário. Nesse momento, os girondinos eles usaram frequentemente da força para controlar o povo e resistiram a inúmeras tentativas de golpes. A situação da França permaneceu instável e isso fez com que a alta burguesia francesa visse, né, no autoritarismo uma esperança de resolver a situação da França. Olha só que loucura, né? Então, a população estava insatisfeita com a economia, né? E a economia não estava nos seus melhores momentos e a guerra continuava a ameaçar o país. Então, a ditadura foi vista como uma solução, né? Uma ditadura foi vista como uma solução. Então, olha só, né? Se a gente pegar aí nos dias de hoje, muitas pessoas reivindicando ditadura, é algo para a gente repensar aí nessa questão de direitos, enfim. Então perceba como questões lá do passado, né, nos remetem e são parecidas com questões do futuro. Por isso, galera, a importância do estudo da história, entenderam? Não é simplesmente estudar por estudar, tem todo um contexto ali por trás disso. Bem, e aí a imagem, né, de uma figura forte e autoritária surgiu como uma opção, né, e uma resolução dos problemas da França. Disso nasceu o apoio a Napoleão Bonaparte, né, general do exército francês, que liderou, né, várias tropas francesas contra as coalizões internacionais. Com isso, Napoleão organizou um golpe, e esse golpe ficou conhecido como 18 de Brumário e ocorreu no ano de 1799. Bem, o fato é que a Revolução Francesa trouxe inúmeras consequências, né, e muitas permanecem até os dias de hoje. Por exemplo, como o fim, né, do feudalismo e de qualquer outro tipo de privilégio, né, dando espaço aí para o capitalismo. A queda do absolutismo na Europa, momentos de independência na América como um todo, em muitos países, principalmente países que foram invadidos pela Espanha, né, popularizou também a república, né, como forma de governo, popularizou a ideia de separação dos três poderes, né, executivo, legislativo e judiciário, cada um no seu canto, garantiu também a aplicação de ideais liberais, né, e do lema, né, todos os homens são iguais perante a lei. Consolidou também o nacionalismo, né, ideológico de reconhecimento do dever patriótico. Então percebam quantas coisas a Revolução Francesa nos trouxe, né, de bandeja. Então basta saber utilizar, né, certos direitos, compreender esse contexto histórico. Por isso que lá no início da aula eu comentei sobre o contexto histórico. Então não basta decorar apenas nomes, fatos e datas. Você precisa entender o conceito. E essa basicamente foi a Revolução Francesa. Espero que vocês tenham gostado da aula. Não deixem de se inscrever no canal, tá bom? Deixe o seu like também e ative as notificações para receber mais vídeos. E se você gostou da aula, compartilhe esta aula, assista mais vezes para compreender e deixe também aí nos comentários qual tema você está com dificuldade e que gostaria que eu preparasse uma aula, tá bom? Então já se inscreve no canal, deixa aí nos comentários alguma aula que você gostaria que eu trouxesse para você, algum tema, tá bom? E aí poderemos discutir mais sobre muitos temas relacionados ao conteúdo de história. Muito obrigado, fiquem ligados e até a próxima.